Então, olha só. Nos nossos últimos encontros, nós falamos sobre funções ortogonais e também falamos como é que eu posso conseguir pegar essas funções e usar elas para produzir aproximações, né? E aqui eu tenho uma lista de exercícios que eu gostaria que vocês tentassem fazer, onde ele vai trabalhar com essa parte de funções ortogonais, pedir para você mostrar que essa função é ortogonal àquela, nesse intervalo. E a parte de aproximação aqui não tem, a gente tem que fazer ela separada. Mas a gente pode inventar, qualquer função que a gente inventar, a gente consegue fazer essa aproximação. Essa aproximação por funções ortogonais, usando um conjunto de funções seno e conjunto de funções cosseno, como eu já comentei com vocês, a gente vai conseguir fazer isso desde que a função que a gente está aproximando seja uma função ímpar, com a função seno, né? Conjunto de seno aproxima função ímpares. Conjunto de cossenos aproxima funções pares. E se eu tiver uma função que não é nem par nem ímpar, aí eu preciso de uma combinação de senos e cossenos, né? Você pode também pensar assim, ó, se a função não é nem par nem ímpar, eu consigo decompor ela como a soma de uma par com a ímpar. Aí para par eu uso um conjunto de cossenos, para ímpar eu uso um conjunto de senos. Então é perfeitamente possível a gente produzir aproximações usando essa ideia para qualquer tipo de função. Então aqui tem, nesses primeiros problemas aqui, é um exercício de cálculo 2 basicamente. Ele quer que você mostre que esses pares de funções são funções ortogonais no intervalo dado. Então o que você vai precisar fazer é mostrar que a integral do produto delas é igual a zero, né? É um exercício tipicamente de cálculo 1, cálculo 2. Então, aqui é para você mostrar que essas funções aqui são funções ortogonais nesse intervalo. Então, quando eu digo que é um exercício de cálculo 1, é porque é muito simples. É você mostrar que a integral do produto é zero. Então, o seu trabalho aqui é olhar para essa integral aqui, ó, integral no intervalo menos 1, 1, né? Ó, de menos 1 até 1, de x elevado ao cubo, vezes x quadrado mais 1, dx. Eu acho que você também tem que tentar escrever quando é necessário, não é? Você não precisa ficar fazendo todas as continhas. Por exemplo, isso aqui tem como eu concluir que o resultado da integral sem fazer a integral. Como que eu devo raciocinar aqui para poder tirar essa conclusão? Ó, por acaso essa função aqui, ela é par ou ela é ímpar? X ao cubo. Ela é ímpar. Essa função ela é ímpar. E essa x ao quadrado mais 1, ela é par ou ela é ímpar? Par. E basta você pensar assim, pensa em dois números de mesmo módulo com sinais diferentes, pensa assim no mais 5 e no menos 5. Se você levar ao quadrado tanto mais 5 quanto menos 5 vai dar a mesma coisa. E você adiciona 1 também vai continuar a mesma coisa. E isso vale para qualquer que seja x, x e menos x, né? Se você levar ao quadrado mais 1 vai dar sempre a mesma expressão. Então essa função aqui é par. Se eu tenho uma função ímpar multiplicando uma função par, dá uma função o quê? Ímpar. Então aqui eu tenho uma função ímpar definida em um intervalo que é simétrico em relação à origem. Ela está, se você está integrando em um intervalo, que o zero é o ponto médio desse intervalo. Então nós já conversamos sobre isso. Integral de função ímpar em intervalo simétrico, isso dá zero. Então essa função aqui, essa integral é uma integral nula, né? A integral dá zero. Então se a integral dá zero, então as funções são ortogonais. As funções são ortogonais, sem a necessidade de você calcular a integral de menos 1 até 1. Então é nesse sentido que eu falo que você deve procurar, né, buscar aí os conhecimentos que você já tem, para não ficar tendo que escrever tanto, você conseguir chegar na resposta de forma mais rápida. Mas com consciência, né? Agora se você insistir assim, não, eu quero fazer o cálculo, é possível você fazer, eu acho desnecessário, mas é possível. Você pode fazer assim, ó. Aqui vai ficar assim, integral de menos 1 até 1. Aqui você tem que multiplicar, né? Teria que multiplicar isso aqui. Então vai ficar assim, x ao cubo vezes x quadrado dá x elevado à quinta. E depois mais x elevado ao cubo.
tudo isso aqui, dx. E aí você vem cá e integra o x à quinta e integra o x ao cubo. Integrando o x à quinta dá x elevado à sexta dividido por 6, mais integrando o x ao cubo dá x elevado à quarta dividido por 4, variando de menos 1 até mais 1. Então troca lá o x por 1, depois troca o x por menos 1. Você vai ver que tanto 1 quanto menos 1, eles vão ficar aqui na base de potência de expoente par. Então quando você levar ao quadrado tanto o mais 1 quanto o menos 1, isso vai dar 0. Ou desculpa, isso vai dar 1. Então vai ficar assim, ó, 1 sexto mais 1 quarto, ó, trocando aqui por 1 e aqui por 1. Depois menos. Aí você vai trocar aqui por menos 1, mas menos 1 à sexta dá 1 também. Vai ficar 1 sexto menos, né, menos o teorema fundamental do cálculo, né, o extremo superior menos o extremo inferior. Aí troca o x por menos 1, a menos 1 elevado à quarta dá 1 quarto. Aí esse mais 1 sexto com esse menos 1 sexto cancela, o mais 1 quarto com esse menos 1 quarto cancela e a integral dá 0. Veja, se você não lembrar disso aqui, o caminho seu vai ter que ser esse aqui, de fazer o cálculo, né, tintim por tintim. Mas então é isso. Então, se eu já descobri que as duas, que a equação tem uma função ímpar e uma função par, assim, que vai dar ímpar, ela é igual a 0? Sempre que você estiver diante de uma função ímpar, integrando em um intervalo simétrico em relação à origem, de menos L até L. Isso aqui sempre dá 0. Sempre. E se a função for par, integral de menos L até L, se eu tenho aqui uma função par, isso aqui vai ficar então 2 vezes a integral de 0 até L. Pela característica das funções, né? O fato de ser função ímpar, você vai ter um gráfico mais ou menos parecido com isso aqui. Bom dia. E aí, quando você integra aqui de menos L até L, essa parte que está acima do eixo x é igualzinha a essa parte que está abaixo do eixo x. Só que essa que está abaixo do eixo x vai me dar um número negativo como resposta. E esse aqui vai me dar um número positivo, mas os dois têm o mesmo módulo. Se aqui der mais 3, aqui é menos 3. Se aqui der mais 7, aqui é menos 7. E quando você adiciona isso, vai dar 0. Quando a função é par, eu tenho na verdade, um espelho do que acontece no primeiro quadrante e no segundo quadrante. Então, se eu estou integrando aqui de menos L até L, essa parte, no meu desenho pode ser até que não fique, né? Mas essa parte aqui, que você tem no primeiro quadrante aqui, ela é idêntica a essa outra do segundo quadrante, ela só é o reflexo dela em cima do eixo Y. Então, integrar de menos L até L é a mesma coisa que você integrar só de 0 até L e depois multiplicar a resposta por 2. Então, faça uso disso. Sempre que for possível, faça uso desse conhecimento. A integral dá 0 se ela for ímpar, e a integral dá 2 vezes a integral original, desculpa, 2 vezes a integral de 0 até o extremo lá, do intervalo, da função, se ela for par. Ok?